Boa tarde, irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde de segunda-feira, neste dia 22 de setembro de 2025. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra abençoada para todos nós, escrita em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes ou as Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, ou seja, dignos das bem-aventuranças, feliz, muito feliz, os pobres de espírito, ou seja, aquelas pessoas que são humildes. O pobre de espírito é uma pessoa que apresenta humildade, que não tem orgulho espiritual, é uma pessoa que vive na dependência espiritual de Deus, é uma pessoa que se julga dependente espiritualmente de Deus. Ele apresenta uma fragilidade espiritual, não que ele seja uma pessoa que não conheça a palavra, uma pessoa que não conheça, não saiba discernir as coisas dentro da palavra, uma pessoa que não tem as revelações dadas pelo Espírito Santo, a vivificação da letra dada pelo Espírito Santo, não. Mesmo tendo todas estas características, esta pessoa, ela se julga incapaz de, sem Deus, conseguir fazer qualquer coisa. É uma pessoa que se julga totalmente dependente de Deus, ou seja, da palavra de Deus para todas as coisas. Isto que significa os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 10, dos versículos 7 em diante, está escrito: E disse-lhes: É chegado o reino dos céus. Por quê? Aqui está o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Portanto, é chegado o reino dos céus. E se tem um reino é porque tem um rei. E o rei é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o reino é a sua palavra, e nós que o recebemos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos integrantes deste reino, porque o reino dos céus ele é exercido por um rei, ele habita dentro de nós. A palavra de Deus, ela tem que habitar nos nossos corações, ela tem que ser revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus, para que ela contenha eficácia. Portanto, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A pessoa que se coloca na presença de Deus, a pessoa que se humilha perante Deus, a pessoa que é afrontada e não paga o mal com o mal, mas ela é uma pessoa que coloca nas mãos de Deus a afronta feita a ela. É uma pessoa que se humilha perante o Senhor. Por quê? Porque ela mostra a Deus que ela confia e depende plenamente de Deus. A sua confiança está em Deus. A sua vida está pautada na palavra de Deus. Portanto, estas pessoas podem ser perseguidas, mas não
sucumbirão, não cairão, não serão derrotadas. Elas podem ser afrontadas, mas elas continuarão de pé na presença de Deus, não pagando o mal com o mal, afronta com afronta. Antes, recebendo a afronta por amor de Deus, por amor da palavra de Deus, Evangelho de João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. As pessoas que se colocam na plena dependência de Deus são perseguidas, são afrontadas, muitas das vezes são mortas pelo nome de Jesus, são humilhadas, se colocam na presença de Deus em lágrimas, às vezes nas madrugadas, invocando a proteção de Deus, invocando o agir de Deus em seu favor, derrama as suas lágrimas, mas Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, a palavra, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, trazendo as suas colheitas, trazendo as suas bênçãos, trazendo o fruto daquilo que elas plantaram na palavra. As colheitas que elas semearam através da palavra de Deus, através da obediência da palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos que ser mansos e humildes de coração, como foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, amados. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Portanto, nós temos que ser mansos, simples como as pombas, e sermos mansos, amados. Nós não devemos ser pessoas soberbas, nós não devemos ser pessoas que, ao receber uma afronta, responde com outra afronta, devolve a afronta, não. Nós devemos ser mansos e humildes, como o Senhor Jesus Cristo foi. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a justiça é praticada pelo justo que vive pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, ou meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, no dia do grande julgamento. A misericórdia ela encobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Porque Deus vai ser misericordioso com aquela pessoa que liberou a misericórdia para com a outra pessoa, para com seu semelhante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, não vamos errar, porque perfeito, 100% perfeito aqui neste mundo foi só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que ter coração de criança, como os meninos que quando foram, Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Através da palavra de Deus, nós temos que levar a paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E onde nós formos, nós temos que levar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que pacificar contendas. Nós temos que atuar como embaixadores de Jesus, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Nós devemos, na palavra de Deus, agir sempre na palavra de Deus, levando a pacificação onde quer que formos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Como embaixadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. Pai, muito obrigado por nos trazer e nos revelar as suas bem-aventuranças, as suas beatitudes, através da sua palavra, deste sermão da montanha. Senhor, nos ensina a sermos como o Senhor foi quando esteve aqui neste mundo, mansos e humildes de coração. Continue a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa descendência, a nossa parentela. Cuida da nossa saúde física, espiritual, mental. Livra-nos do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Livra-nos das suas ciladas e nos guarda, dê ordens aos seus anjos para estarem acampados com as suas espadas de fogo desembainhadas às nossas voltas, onde quer que formos, o que quer que estivermos fazendo. Muito obrigado por mais este dia em sua presença. Obrigado por estas revelações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.